Bom, aqui nós vamos dar início à entrada de dados na parte de crescimento. A primeira coisa que nós temos que entender no crescimento é a estrutura da granja. Como é feita, como é realmente essa estrutura da granja e qual a distribuição dos silos. O programa PigChamp Crescimento, ele trabalha com o sistema tudo dentro, tudo fora, ou seja, controle de lotes. E quando a gente trabalha com controle de lotes, eu vou ter cada silo associado a um barracão ou a uma sala. Aqui dentro do crescimento, é possível a gente controlar o inventário, conversão alimentar, ganho de peso, custo de produção por fêmea ou quilo, consumo de ração, mortalidade e previsão de venda. Qual o objetivo desse treinamento? É preparar os clientes, os usuários do PigChamp, para que ao final do curso cada um possa fazer a entrada de dados, possa configurar a entrada de dados, gerar e personalizar relatórios, além de análise dos relatórios. Então, primeiro nós vamos fazer um tour pelo programa, para vocês conhecerem o que é cada item desses aqui, do cabeçalho. E aqui eu vou mostrar para vocês como que é essa estrutura. Nós temos aqui 3 setores, que seria a estrutura da granja, que é onde eu vou criar os silos e os barracões. Isso a gente vai estar detalhando na entrada de dados. Depois, nós temos aqui a entrada de dados em grupos, remessa de movimentos, que seria a transferência de um grupo para o outro, o recebimento de animais, os alojamentos. Aqui a ração, que seria compra de ração, entrega de ração. O inventário de medicamento, que é onde eu vou controlar essa compra de medicamento e inventário. As despesas com mão de obra, com instalações, com energia, conta de água, todas as despesas. As medidas ambientais também. Depois aqui nós temos a parte de relatórios. Dentro do relatório, da parte de relatórios, nós vamos ver grupos e depois os relatórios que estão soltos nessa parte aqui de baixo. Aqui nós temos a parte de crescimento. Se eu vier aqui nessa setinha e dar um clique nessa seta, eu vou ter os 2 setores, reprodução e crescimento. Mesmo eu estando no crescimento, eu terei que usar também o setor reprodução. Por quê? Uma remessa de desmamado, necessita eu ir na parte de reprodução e fazer essa remessa. Mas isso a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. Aqui também eu posso simplesmente dar um clique em cima aqui desse porquinho. Eu dando um clique em cima desse porquinho, eu vou estar mudando de setor. Então, eu saio do sítio 1 e vou para o sítio 2 ou sítio 3. Aqui embaixo nós temos os relatórios atuais e aqui nós temos os relatórios salvos. Então, no momento que eu pedir para executar qualquer relatório que seja, que eu vi aqui nessa setinha verde, clicar, esse relatório ele vai começar a coletar dados e vai aparecer aqui para mim. Esse relatório gerado, eu posso arrastá-lo para dentro do relatório salvo. Então, quando ele estiver gerado, eu simplesmente venho aqui nos relatórios atuais, dou um clique nele e arrasto para relatórios salvos. Vou fazer isso aqui só para vocês conhecerem. Eu peguei um período aqui de 4/7 a 2/10 de 2014. Não vai sair nada que essa granja não tem crescimento. Mas só para vocês verem que eu posso estar arrastando esse relatório atual para o relatório salvo. E eu posso abrir esse relatório a qualquer momento. Depois nós vamos estar falando isso aqui um pouquinho mais para frente, mas só para estar mostrando.
Então, aqui eu vou deletar esse relatório, essa parte aqui eu deleto, eu vou excluir esse relatório que foi gerado. E aqui eu tenho as granjas cadastradas. Aqui, nesse caso, eu tenho somente uma granja, mas a gente vai estar criando uma outra, mas por enquanto eu só tenho uma. Aqui nós temos alguns itens do cabeçalho, nós temos repetido aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui em granja, eu tenho criar granja aqui e vou ter criar granja aqui também. Então, tem algumas coisas que estão em duplicidade. Vamos começar aqui do início. Aqui nós temos arquivo. Dentro de arquivo, nós temos o importar configuração de relatório. Como que a gente faria essa importação de relatório? O que seria essa importação de configuração do relatório? Você tem um relatório, você modificou um relatório já existente. Por exemplo, você tem aqui despesa por período. Eu vou clicar aqui nessa despesa e vou criar um relatório dentro desse relatório despesa por período. Vou modificar esse nome, vou colocar só despesa e vou salvar esse relatório. Então, eu venho aqui, faço as modificações que tiverem que ser feitas e vou simplesmente salvar. Quando eu salvo esse relatório, eu vou salvar ele em algum lugar, aqui eu vou deixar ele na área de trabalho mesmo, e vou clicar aqui em salvar. Então, esse seria este relatório que eu estou falando que eu vou importar. Então, aqui seria esse relatório. Então, quando que isso vai acontecer? De repente, você precisa de um relatório que você gostaria que fosse modificado, um relatório que o PigChamp não te ofereceu e que você gostaria que tivesse essa informação. Então, você vai entrar em contato conosco, vai solicitar esse relatório. Nós vamos fazer o relatório da mesma forma que eu fiz, que eu mostrei aqui agora há pouco. E eu vou te mandar esse relatório. Quando você receber esse relatório, você vai salvá-lo dentro de alguma pasta. Eu sugiro que crie uma pasta de relatórios personalizados em qualquer lugar que você achar melhor. E aqui você vem aqui em arquivo, importar configuração de relatório. Eu já tenho uma pasta chamada relatórios personalizados. Então, ele está dentro da pasta SysPro. E dentro da pasta SysPro, eu tenho uma outra pasta chamada relatórios personalizados. Eu tenho outras pastas além dessa aqui. Essa aqui eu só fiz como modelo. Mas crie uma pasta em algum lugar chamado relatórios personalizados. Porque se amanhã ou depois você tiver qualquer problema, você tem como recuperar aqueles relatórios que foram personalizados há um tempo atrás. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou importar esse relatório. Esse total ração usado foi um relatório personalizado do crescimento. Então, eu vou selecionar o arquivo e vou dar 2 cliques. Quando eu dou 2 cliques, ele já vem aqui de onde eu tirei esse relatório. Então, sempre que você ver essa seta aqui antes da pastinha do relatório, é porque tem algum relatório que foi criado dentro do relatório do PigChamp. Então, foi criado um sub-relatório. Então, aqui está o relatório que eu importei. Ou seja, eu tirei desse relatório aqui, ração usada, para criar um sub-relatório, que chama total ração usada. Aqui eu só fiz para mostrar. Mas, se você quiser criar um relatório que você achou interessante, que você quer enviar para um colega seu que também é gerente, um amigo seu que também tem granja, você pode estar mandando para ele. E aí você vai fazer da forma que eu ensinei agora há pouco. Qual relatório? Dentro de qual relatório que você criou? Vamos supor que seja nesse. Vem aqui e cria o relatório. Você vai dar o nome para ele, inventário, e vem aqui e salva esse relatório. Então, você vai salvar em algum lugar. Nesse caso, eu vou salvar nessa pasta minha de relatórios personalizados. Pronto, já está salvo. Se eu for aqui nesse relatório, nós vamos encontrar esse relatório que eu personalizei aqui.
e aqui está o inventário. Esse relatório você vai estar enviando para esse seu amigo, para essa pessoa que você gostaria de estar compartilhando esse relatório com ele. Então, é muito tranquilo e ele vai fazer o mesmo processo que eu acabei de fazer. Que é arquivo, importar configuração de relatório. Aqui nessa parte de importar arquivo, basicamente nós vamos trabalhar com importar configuração de relatório. A parte do backup, o PigChamp, a parte de crescimento, você não consegue, ele não vai dentro do PCF4. Para você salvar um backup aqui do crescimento, você precisa tirar o BAK. Ele somente vai no BAK. No PCF4, esse relatório, esse backup não vai, embora seja aqui backup PCF4. Essa opção aqui de exportar configuração de relatório é essa mesma aqui, que a gente criou um relatório e foi para exportar. Vou pegar essa daqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui inventário. Inventário foi o que a gente criou. A gente veio aqui e salvou esse relatório. Então, se você está aqui em arquivo, backup, exportar configuração de relatório, ele vai exportar todos esses relatórios que você tem salvo. Então, você pode simplesmente estar fazendo isso aqui, como você pode vir aqui e salvar um a um. Aqui, salvar relatório, você vai estar salvando a configuração de relatório. Pesquisar regras de mesclagem e essas 3 informações aqui você não vai usar, e aqui você tem a opção de saída. Você pode sair do programa por aqui, como você pode vir aqui no xizinho do lado direito e simplesmente fechar o programa. Depois nós temos aqui granjas. Aqui eu posso criar uma granja. Aqui eu vou criar, por exemplo, uma granja de crescimento, mas eu posso estar criando uma granja de ciclo completo, de reprodução e de crescimento. Ciclo completo seria aquela granja onde tem o sítio 1, que seria porcas gestantes, porcas vazias, leitões da maternidade, e também os leitões de creche, leitões de recria e leitões de terminação. Então, esse seria o ciclo completo, quer dizer, desde que eu tenho uma granja que começa na cobertura e vai até o animal para o abate. Esse é chamado de ciclo completo. Também nós temos a granja de reprodução, que seria só o sítio 1, que seria as porcas gestantes, as porcas vazias e os leitões da maternidade. Nesse caso aqui, não entraria os animais de terminação. Então, pode até ser que entre, por exemplo, a creche, mas no descreche o animal já não fica mais na granja. Então, depois nós temos a granja crescimento, que seria da creche até a terminação, ou do descreche até a terminação. Essas 2 situações eu posso chamar de granja de crescimento também. Mas granja de crescimento nunca vai incluir porcas cobertas, matrizes vazias, leitoas do plantel, cachaços, nada disso. Somente animais em crescimento, como o próprio nome já diz. Então, aqui eu vou criar a granja, eu posso colocar um código, eu posso deixar o que já tem. Nesse caso aqui eu vou colocar a granja 001 e vou informar o nome da granja como granja Tapera. Vou colocar a granja Tapera. Aqui empresa eu não tenho nenhuma. E aqui eu tenho que ter muito cuidado no momento que eu estiver criando a granja. Aqui no Brasil é quilogramas, a gente não trabalha com libras, e é toneladas e metros quadrados. Então, eu tenho que ter muito cuidado para não cometer um engano na hora de fazer isso aqui. Porque uma vez que eu coloquei essa unidade de medida diferente, depois que eu comecei a fazer o lançamento de dados, não tem como eu voltar atrás.
Então, tem que ter atenção no momento que você estiver criando a granja para fazer isso aqui bem certinho. A moeda aqui no Brasil é real brasileiro. Aqui nós temos outras informações, que é o nome do proprietário, telefone, e-mail, gerente. E aqui nós temos o endereço. Então, aqui informações de contato. Eu vou colocar aqui o proprietário. Seria Marta Acosta. Telefone, eu vou colocar o telefone aqui da Cisproinc, que é o 30611379. O e-mail, eu vou inventar um endereço aqui. Vou colocar marta@cisproinc.com. O gerente, eu vou colocar como se fosse o João Paulo. Telefone, eu vou informar o telefone da Cisproinc também. E e-mail, eu vou informar aqui que é o joão@cisproinc.com. Qual que é o endereço da granja? Eu vou informar aqui que essa granja, logicamente aqui no Brasil, o endereço é BR 365, quilômetro 10. A cidade é Patos de Minas. O estado, Minas Gerais. O CEP é 38.703.900 e fax não tem. Então, eu fiz isso aqui. Clique OK. Aqui eu fiz uma coisa errada. Eu coloquei granja ciclo completo. É granja crescimento. Então, vou voltar aqui, colocar crescimento e sem problema. Depois, nós temos aqui criar um grupo de granja. Quando eu crio um grupo de granja, eu posso consolidar as informações das granjas que eu tenho aqui, ou alguma delas. Então, para mim criar um grupo de granja, como que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para esse grupo. Eu vou falar que esse grupo se chama Setembro 14, que eu sei que as informações até no mês de setembro já estão completas. E aqui eu não tenho uma empresa, mas nós vamos cadastrar daqui a pouquinho. Aqui eu tenho a opção de selecionar todas as granjas. Eu dou um clique nesse primeiro quadrante. Ou eu tenho a opção de marcar somente a que eu quero. Então, eu tenho essa opção também. Vamos supor que eu tivesse aqui 10 granjas. Eu queria só 8 granjas para fazer um consolidado. Via aqui e marcava somente as que eu queria e pronto. Ou marcava tudo e desmarcava só as que eu não queria. Então, aqui eu vou deixar essas duas granjas e vou clicar em OK. Então, aqui eu criei um grupo de granja chamado Setembro 14. Vamos criar uma empresa. Para a gente criar uma empresa, nós vamos aqui em criar uma nova empresa. O nome dessa empresa vai ser PIC. Aqui vai ser Brasil. Aqui tem endereço, outras informações, nenhum campo obrigatório. Então, eu vou colocar só aqui a Minas Gerais. Aqui o OK. Então, que eu já tenho empresa criada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na identificação da granja, que seria, por exemplo, a Granja Tapera, que foi a que eu criei. E venho aqui e coloco identificação da granja. Desculpa. Venho aqui em granja, identificação da granja. Cadê a granja? O grupo de granja. Vou pegar aqui o setembro. Uma granja. Agora, quando eu criar a granja, ele já vai aparecer aqui para mim empresa. Ou então eu posso simplesmente, aqui já apareceu a PIC, ou eu posso simplesmente vir aqui, identificação da granja, e aqui empresa, eu vou colocar aqui a PIC, na granja de crescimento. Então, o que é o correto? É você criar
primeiro a empresa e depois você vem criar a granja. Porque no momento que você criar a granja, você já tem a empresa cadastrada. Vamos supor que você tem, por exemplo, a empresa P&C, você tem a empresa Genetic Pork e você tem granjas que é Genetic Pork e tem granja que é PIC. Isso é legal, você colocar isso aí bem certinho, porque você pode depois fazer um consolidado só das granjas P&C, você pode fazer um consolidado somente das granjas Genetic Pork ou de qualquer outra empresa que tiver. Então, aqui eu vou dar um OK. E aqui eu tenho a opção de apagar ou desabilitar granjas. Então, aqui nós temos duas granjas, uma empresa de genética e um grupo de granjas. Então, vou supor que eu queira apagar esse grupo de granja. Eu vou dar um clique aqui no grupo de granja e vou clicar simplesmente aqui nesse xizinho, nessa flechinha. Quando eu clico nessa flechinha, eu vou apagar a granja. E aqui ele me avisa que esta ação é irreversível. Então, depois que eu fizer essa confirmação, não tem como eu voltar atrás. Realmente, todos os dados serão apagados, se for uma granja. Aqui depois eu tenho a opção, por exemplo, aqui da granja Tapera. Essa granja é uma granja que ela está inativa. Eu não preciso apagar a granja. Eu posso simplesmente desabilitá-la. Então, eu venho aqui, marco para desabilitar, fecho, e essa granja não vai mais aparecer aqui para mim. Então, eu só tenho agora duas granjas. A Tapera não aparece mais aqui para mim. Depois, nós temos a opção... Deixa eu marcar ela aqui. Depois, nós temos aqui a opção dos usuários. Eu vou estabelecer privilégios para alguns usuários. Então, por exemplo, aqui não aparece nenhum, mas aqui eu teria uma lista de usuários cadastrados e eu vou dar privilégio para esses usuários aqui dentro dessas granjas. Então, o fulano de tal, ele pode ter controle sobre a granja de treinamento, sobre a granja PIC, sobre a granja Tapera. O outro funcionário, o outro usuário, ele vai ter acesso somente à granja Tapera, por exemplo. Então, seria mais ou menos isso.